No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem em nome do Senhor Jesus. E a crença em Deus traz paz. Quando a crença é inteligente, quando a crença é fundamentada na palavra dele, nas Sagradas Escrituras, então, obrigatoriamente, tem que haver um resultado, tem que haver um retorno. Porque nós não vimos Deus, nós não tocamos em Deus, nós não sentimos Deus. A única forma dele mostrar que existe, que é verdadeiro, a única maneira dele se provar que existe e que é poderoso é quando ele mostra os seus sinais, quando ele mostra os seus milagres, o seu poder, que é o que está escrito na palavra. A Bíblia Sagrada está repleta de milagres maravilhosos, extraordinários. Então, por quê? Porque no passado Deus fez coisas grandiosas, não só os céus e a terra, mas ele fez milagres durante toda a história do povo de Israel. Ora, não é admissível, não é inteligente a gente crer num Deus que não faça hoje o que fez no passado, porque ele é imutável, quer dizer, ele não muda a maneira de agir, de pensar, de ser. Ele é o mesmo. O que ele foi no passado, ele é no presente e será no futuro. Porém, as pessoas não pensam, não raciocinam. As pessoas entregam a sua fé, entregam a sua crença a qualquer Deus e depois quer cobrar do único Deus a solução, o resultado. Minha amiga, meu amigo, saiba que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor da sabedoria, do saber, o Senhor que é Senhor do saber, do conhecimento. Esse Senhor, ele é o mesmo. Ele faz hoje o que ele fez no passado. Só que, para fazer coisas extraordinárias na sua vida, você também tem que corresponder. Porque você que está me assistindo agora, você é mãe, você é pai, você tem um filho, por exemplo, uma filha perdida nos vícios, na prostituição. Eu pergunto, tem como você tirá-la da prostituição, dos vícios ou qualquer coisa assim, dessa natureza? Tem como livrar o seu filho se ele ou se ela não quer sair lá da vida errada que está vivendo? Não, não tem. E eu sei que você que está me assistindo, que tem um filho nessa situação, uma filha, deve estar meneando a cabeça. É verdade, porque eu já fiz de tudo para trazer minha filha de volta. Não consegui. Já fiz de tudo para trazer meu filho. Não conseguiu. Por quê? Porque a cabeça deles dirige para aquilo que eles estão vivendo. Mas quando o filho ou a filha volta a casa, bate a sua porta, papai e mamãe, e diz, mamãe, papai, eu preciso de ajuda. Aí sim você tem condições de ajudar, não é verdade? É ou não é? Assim é Deus. Deus é da mesma forma. É o mesmo modo operante que ele age conosco. Ele faz milagres, maravilhas, transforma a vida das pessoas, dependendo da nossa busca, da nossa invocação. E você não precisa merecer. Assim como o filho viciado volta para casa, pede ajuda à mãe, o pai,
e os pais, na mesma hora, abrem a porta, deixam entrar para ajudá-lo, Deus também, não interessa se você é o maior pecador da face da terra, não interessa se você é um Hitler da vida. Ele está sempre com a porta aberta para você ser ou entrar, para receber você. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você envolva a sua fé, a sua crença. Ó, meu Pai, eu preciso de Ti. Ó Deus, eu preciso de Ti. Eu não te conheço, mas eu preciso de Ti. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu preciso de Ti. Se o Senhor existe mesmo, me ajude. Então Deus vem ao encontro dessa pessoa. É assim que funciona. Veja só o que está escrito na palavra dele. Vamos ler esse texto. A Bíblia fala: não erreis. O apóstolo diz: não erreis. O apóstolo Paulo fala: não erreis, dirigido pelo Espírito Santo. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, mas quem deu essa direção, essa inspiração, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo então diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia o que não presta, você quer colher o que presta. Se você semeia violência, você quer colher paz? Não tem como. Nós tivemos esse carnaval aí, veja só, o carnaval que é alegria, alegria. Esse carnaval, nós temos que ver a face, a outra face dele. É uma face de... O apelo é carnaval, quer dizer, apelo é a festa da carne. Mas vamos ver o que a festa da carne promove nas ruas, nos salões, nos lugares onde existe. Vamos assistir agora. Olha, isso é o carnaval. É a festa da carne. Aliás, não é só a festa da carne, não. É a festa da briga, da morte, a festa da desgraça das famílias, é a festa da traição, é a festa da prostituição, é a festa das drogas, é a festa do consumo extraordinário de mais drogas e mais bebida e mais, enfim. Esse é o resultado da festa de carnaval. Esse é a festa da carne, a festa da morte, a festa da desgraça, a festa da destruição das famílias, dos lares. Quando uma pessoa se casa, ela se casa para constituir família, ter uma família, ter um lar, ter paz, sossego. Mas vem a festa do carnaval, olha só, até os passistas, que estavam lá sambando, agora estão brigando também. Como é que pode? Isso é festa? Isso é alegria? Eu pergunto, que alegria é essa aí? Olha só, as pessoas são agredidas. Aí, o outro, olha só, coisa horrível, ó. Você vê, tá lá, olha só. Isso é festa? Isso é alegria? É a festa do povo? Não, não é a festa de povo. É a festa da carne, é a festa da morte, é a festa das desgraças, é a festa da destruição. Então, é o fruto da festa da carne. Veja aí. É o que está escrito na palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a pessoa faz o que não presta. Passa a vida toda fazendo o que não presta. E depois vai cobrar de Deus. Deus, eu não creio que o Senhor existe. Eu não creio que você existe, ainda fala assim. Porque se existisse, olha a minha vida. E pensa que Deus é responsável por ela. Não é não, minha amiga, meu amigo. Se você não o serve, como é que você pode responsabilizá-lo pelas suas desventuras, pelas suas mazelas? Agora, se você se voltar para ele, você tem o início para mudar a sua vida.
Mas primeiro você tem que voltar-se para Ele. Você tem que se voltar para Ele. Onde quer que você esteja, por exemplo, você está nos assistindo aí, em casa, caído, prostrado, com vontade de morrer, com vontade de se matar. Então, faça um teste aí agora mesmo. Faça um teste aí onde você está. Eu não sei onde você está, mas Deus está aí. Ele está esperando. Ele está com as mãos estendidas para auxiliar, para livrá-lo, para livrá-la, para salvar a sua vida. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque Deus não vai impor a vontade dele na sua vida. Ele espera que seja solicitado. Você tem que solicitá-lo. Se você não fizer isso, nada vai acontecer. Experimente, faça isso agora. Enquanto você faz isso, aí onde você está, nós vamos ouvir uma bela faixa musical para fazer você pensar melhor na sua vida. Vamos assistir esse clipe. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que o teu coração vá sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar
Se Jesus é quem faz pintar a escuridão, levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Olha, nós queríamos que você, especialmente você que tem depressão, assistisse esse depoimento, esse testemunho. Depressão tem cura. Para a medicina, para a ciência, não tem cura, mas para Deus tem cura. Olha só o poder de Deus na vida dessa moça chamada Larissa, que tinha depressão profunda e foi liberta. Olha só o que aconteceu com ela. Eu me chamo Larissa Mendonça, tenho 21 anos. A gente tinha paz dentro de casa, conquistamos muitas coisas financeiramente falando, tínhamos uma vida abençoada. Só que, com o passar do tempo, essa estrutura se acabou. Começou com problemas financeiros, meus pais perderam o trabalho, a gente passou fome, fomos despejados, chegamos a morar de favor, fomos muito humilhados nesse tempo que morávamos de favor. E, por conta disso, eu comecei a gerar muitos complexos. Minha irmã mais velha, desde pequena, começou a ser muito problemática. Então, a atenção dos meus pais era voltada para ela. Eu me sentia sozinha. Comecei a guardar dentro de mim ódio da minha irmã, porque ela dizia que eu tinha sido achada no lixo, por conta da diferença física entre eu e a minha família. Eu chegava em casa, muitas das vezes, até na época que as condições financeiras dos meus pais eram boas, eu chegava em casa tão carente e falava para minha mãe assim: mãe, me dá um abraço. Eu não tinha. Meus pais nunca chegaram para mim para sentar comigo e falar assim: tá tudo bem. Financeiramente eles davam, mas não era aquilo que eu precisava. Eu comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça. Essas vozes falavam para mim que eu não prestava, que eu era um lixo, que eu nunca ia ser ninguém, que eu não fazia diferença na vida de ninguém, que eu viva ou morta, era melhor morrer. Tinha planos de um dia chegar em casa, matar toda a minha família e depois me matar, porque eu achava que era a única solução. E aí eu comecei a desenvolver uma depressão. E essa depressão tirou tudo que restava, porque eu passei a não comer. Todas as vezes que eu comia, eu colocava o dedo para vomitar. Eu não dormia à noite, muitas das vezes não tinha nem motivo aparente, mas eu não tinha sono, eu só chorava. Eu não me cuidava a ponto de que eu parecia um menino fisicamente. Chegou a passar quase 10 dias sem tomar banho. Eu chegava em casa, o meu pai meio que me obrigava. Eu tirava o sapato, ele jogava para o lado de fora. E nisso ele chegava a me colocar dentro do banheiro. Eu abria o chuveiro, deixava a água cair, fechava e ia dormir sem tomar banho. Eu não tinha vontade para viver, eu só pensava em me matar. Nisso eu tentei me queimar, tentei tomar remédios. Eu, por muitas vezes, quando saía de casa com a minha mãe, eu pensava em me jogar na linha do trem e às vezes por medo segurava no braço dela porque essa voz falava assim: você não vai sentir nada, vai ser muito rápido. Até que chegou um dia dentro da minha casa que todo mundo saiu e eu não saía de casa para nada e eu não conseguia olhar ninguém no olho. Nesse dia eu estava em casa deitada e essa voz começou a gritar dentro de mim de novo, para eu aproveitar que eu estava sozinha e onde eu morava tinha 2 andares, eu estava no andar de cima. E aí começou a vir ideias de eu me jogar. E nesse desespero eu pulei do sofá para tentar novamente o suicídio. E a televisão da minha casa ligou sozinha. Até hoje eu não sei explicar como aconteceu. E nisso tinha um testemunho na televisão. Parecia que aquele homem estava falando de mim e não dele. Ele descreveu tudo que eu estava vivendo. E ele falou como ele fez para mudar. E aí nisso eu saí da minha casa um pouco atordoada, correndo, e tinha uma igreja universal próxima da minha casa. E eu cheguei lá numa quarta-feira à tarde. Quando eu cheguei lá, eu cheguei naquela condição de menino, que aparentemente eu não parecia uma menina, eu andava igual um menino. Então quando eu cheguei lá eu não fui criticada, muito pelo contrário. Só de olhar para o senhor ver, eu nunca tinha visto aquele pastor na minha vida. Um oi dele fez eu abrir a minha vida inteira.
Ali eu vi que eu podia ser alguém, ali eu comecei a acreditar na vida. Ali eu comecei a acreditar que eu podia ser feliz, eu comecei a acreditar que eu podia vencer os meus traumas, os meus complexos. Até que o principal, assim, não foi nem dentro de uma reunião, mas que foi eu perdoar a minha família, que eu já frequentava a igreja, mas eu não conseguia liberar esse perdão. E em casa eu demonstrava isso. Eu chegava na igreja, pedia ajuda para Deus para mudar. E chegava em casa eu demonstrava esse ódio para minha família. Mas eu procurei olhar para eles como Jesus olhava. Porque eu cheguei toda destruída e Jesus não me condenou. Eu estava condenando eles. Então, quando eu decidi perdoar, não foi uma oração que colocaram a mão na minha cabeça, não foi um voto que eu fiz simplesmente de colocar um envelope no altar, foi uma decisão. Eu decidi olhar para eles diferente. E daquele dia em diante, eu comecei a ter esse amor por eles. E o bispo, no dia dessa reunião, ele pregou sobre o dia de Pentecostes. O bispo que fez a reunião foi o bispo Guaraci, ele é muito radical. E ele falou assim, não é do muito orar, é do crer. Se você está buscando o Espírito Santo e você ainda não recebeu, vem aqui diante do altar. Novamente eu fui. Eu posso dizer que foi o melhor dia da minha vida. Porque para uma pessoa que era como eu carregava ódio, eu carregava mágoa, ter o que eu recebi naquela noite, naquela reunião, eu recebi uma paz que eu nunca tinha tido antes. Eu tive ali uma certeza que, independente do que viesse a acontecer dali para frente, Deus era comigo. Aonde eu estivesse, Deus estaria comigo. Deus me daria força, Deus estaria cuidando de mim. Eu tinha certeza de que aquilo ali era o próprio Deus dentro de mim. E acho que o principal, eu queria contar para todo mundo que tinha tido jeito para mim. E daquele dia em diante, o que ficou mais marcado foi a minha transformação. Quem eu era e hoje quem eu sou. E hoje até mesmo quem eu sou eu levo para dentro da minha casa. Hoje eu sou mais próxima aos meus pais, hoje eu converso, hoje a gente dá risada. Hoje a gente tem momentos que é uma família de verdade, que eu não tinha, que era totalmente destruída. Hoje eu transmito Deus dentro de casa, na escola, no trabalho. Aonde eu estou, é levado isso até as outras pessoas. Hoje, sem o Espírito Santo, eu não vivo. Hoje eu posso dizer que não há nada que está acima disso em mim. Porque o dia que eu estava totalmente destruída, o dia que eu não acreditava em mim, foi Ele que acreditou. Foi Ele que deu um voto de confiança para mim. Então, acho que de todas as bênçãos que hoje eu tenho recebidas por Deus, a principal é o Espírito Santo. A principal é essa mudança que eu tive. Hoje eu tenho a esperança, a certeza de que um dia, quando tudo se terminar, eu vou estar com Ele. Maravilha, né? Mudança radical. E foi uma coisa assim muito pessoal entre ela e Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito do Senhor Jesus. Antigamente, Jesus andava com os discípulos. Hoje, Jesus anda dentro dos discípulos, daqueles que nele creem. Nós vamos, obviamente, quando a gente fala nisso, as pessoas acreditam que nós estamos levando uma religião e tal, querendo impor a nossa religião. Não. Preste atenção, nós odiamos religião. Eu, pessoalmente, odeio religião, porque religião só faz separar as pessoas. É ou não é? Se você diz que é evangélica e eu digo que sou católico, então há uma barreira entre nós. Por quê? Porque a religião separa as pessoas. Por isso que existe a religião A, B, C, D, etc., etc., que não faz ajudar em nada. Nós estamos tratando, não de religião, nós estamos tratando de fé, fé inteligente, fé na palavra de Deus, que nada tem a ver com a religião. Os maiores perseguidores de Jesus eram religiosos. E os nossos maiores adversários, quer dizer, que nos perseguem, são religiosos. Mas eu queria que você soubesse que, por conta dessas injustiças, perseguição, as pessoas ficam desacreditando do trabalho tão puro, tão limpo da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o fake news tem desmascarado esse tipo de coisa, essas notícias falsas. Vamos ver o caso do seu Sérgio, um empresário que experimentou por si mesmo que
que eram falsas as notícias a nosso respeito. Vamos assisti-lo. Meu nome é Sérgio Dias Guerra, sou empresário, trabalho no setor de panificação. Olha, os comentários da Universal sempre foram negativos, né? Sempre a referência à questão de dinheiro, aquela história que todo mundo fala, só pede dinheiro, fazem lavagem cerebral, e a gente tinha uma resistência, porque essa notícia vinha de órgãos que tinham credibilidade, né? Televisão, rádio, e amigos, pessoas assim, formadas, conscientes, e davam informação dessa, então você acaba dando crédito. Você conversa com pastores de várias denominações, eles têm aversão à Universal, né? Eu, logo que me converti, comecei a frequentar uma determinada denominação, e o pastor, quando se referia ao Macedo, ele se referia de maneira negativa, até zombando, né? Da maneira da Universal trabalhar, se referindo a essa questão de espíritos, que entrevista espíritos e que isso é um absurdo. Frequentei várias igrejas, várias denominações. Por que várias denominações? Porque à medida que você está numa igreja, à medida que você perde a confiança, quando você está numa igreja e de repente você vê que o foco não era Deus, né? Você vê alguma coisa errada na igreja, aí a gente já perde o crédito, vamos dizer assim, né? Eu tive um problema, eu entrei tipo uma depressão, né? E nesse momento ninguém liga, ninguém quer saber como é que você está, ninguém vai lá te visitar, nem nada. Aí você não consegue assistir uma reunião de um homem que está lá na frente e você vê que o interesse dele não é a sua alma, porque é aquela questão da fé emocional, tudo emoção, é aquele louvor emocionado, você chora, mas na hora do vamos ver, não acontece nada, né? E acabei me afastando. Aí eu fiquei 1 ano e meio sem frequentar igreja nenhuma. Aí eu chego nesse meu amigo e converso com ele, falo, poxa, irmão, você não está mais orando por mim? Porque a minha vida virou do avesso. É um motorista de um vizinho meu, da cobertura do meu prédio. É um grande amigo até hoje, eu considero muito ele. Aí ele falou comigo, falou, seu Sérgio, amanhã é domingo, eu vou vir te buscar e você vai conhecer minha igreja. Eu falei, não. Desculpa, mas na Universal eu não vou nem amarrado. Ele falou, olha, eu vou levar o senhor e o senhor vai assistir uma reunião. Se o senhor não gostar, o senhor levanta e vem embora e não volta mais. E ele me levou lá na João Dias, num domingo, 3 horas da tarde. Quando cheguei lá, eu fiquei em choque, né? Eu falei, Damião, você está achando que eu uso droga? Só faltar. É a única coisa que eu não estou fazendo ainda é usando droga, e nem bebendo. Você está achando que eu uso droga? Ele falou, não, seu Sérgio, eu quero te mostrar como é que Deus opera aqui. Eu vinha sempre nos primeiros cultos, né? E eu me admirava como é que um homem, que a turma fala tanta coisa, e ele vive só para a igreja. Aí fala a questão do dinheiro. Se fosse verdade essa questão do dinheiro, ele não ia enfiar tanto dinheiro nessas construções que faz, como o próprio templo. Então não faz sentido, não faz sentido, porque existe Universal no mundo inteiro, por que pegaria o dinheiro? Para levar para onde? Se a Universal, todo lugar que ela vai, ela prospera. Se Deus não tivesse nisso, ela não prosperaria tanto assim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo superar as dificuldades. Eu não tenho mais a visão que não vai dar certo, eu sei que vai dar certo. É como o pastor sempre fala, não deu certo hoje, mas vai dar amanhã. Então hoje o que eu aprendi aqui, da fé inteligente. Não tem emoção, não tem enganação, é fé. Ninguém é obrigado a nada. Questão de dinheiro, ninguém obriga você a nada, não existe controle nem nada. O meu conselho é esse, vem conhecer. Quem está com problema, é como dizem, mas a Universal vai tomar o dinheiro. Quem está com problema não tem nada. Então eu falo para os amigos, vai lá e conhece. Se não gostar, não volta. Eu estou muito feliz de estar frequentando a Universal. Eu falo com orgulho hoje, não tenho receio nenhum. Não tenho receio nenhum, estou muito feliz mesmo. Eu fico feliz, sabe por quê, seu Sérgio? Porque o senhor usou a cabeça, o senhor usou a inteligência, o senhor se questionou por que isso, por que aquilo. E quando a gente se questiona, a gente acaba encontrando a resposta. Foi isso que aconteceu. É essa que é a fé inteligente. A fé inteligente faz você questionar, perguntar, não custa nada. E quando a pessoa pergunta com sinceridade, Deus revela para ela a verdade. Nós vamos assistir mais um testemunho. Dessa vez é da Leda, Dona Leda. Essa senhora, ela foi uma bandida, ela foi presa, ela foi assassina, ela matou várias pessoas. Ela era um caso
irrecuperável, um caso perdido. Mas olha só o que esse Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada, fez na vida dela. Vamos assistir. Meu nome é Leda, tenho 41 anos. Eu fui uma pessoa que cresci num lar onde o meu pai agredia muito a minha mãe e minha mãe me agredia muito. Chegava, enquanto ela não via que me machucava, ela não parava de me agredir. E eu comecei a trabalhar num bingo, onde eu comecei a conhecer muitas pessoas, pessoas de vários tipos, inclusive pessoas envolvidas com o mundo do crime. Eu comecei a fazer assalto a condomínio de luxo de alto padrão. Nós entrávamos na internet, pesquisávamos aonde que tinha condomínios com casas avaliadas acima de 6 milhões e aí nós cometíamos esses delitos. Eu não tinha amor a nada. Eu tinha um ódio dentro de mim que vinha crescendo dia após dia, que eu nem sabia por que eu tinha aquilo. Eu sei que eu tinha, eu não gostava de ninguém. 3 pessoas, elas chegaram a roubar companheiros meus. Então, eu cheguei a cometer esses 3 assassinatos, inclusive os 3 morreram com um tiro na cabeça. Chegou num ponto que matar com um tiro eu já achava que não estava sofrendo, porque deu um tiro ali, acabou, morreu. Então, onde teve um problema com uma pessoa, colocamos ele dentro de pneus e eu toquei fogo nele. E ali ele começou a gritar, porque ele foi queimado vivo. E aquilo me deu um prazer e eu falava, morre. Chamei até um palavrão, falei para ele, morre desgraçado, você tem que sofrer. Teve uma pessoa que falou para mim, você é o próprio Lucifer. Então eu comecei a achar que realmente era aquilo. E eu cheguei a ser presa por causa desses delitos. Lá na cadeia eu me transformei. Lá eu piorei. Foi horrível porque eu quase não dormia lá, eu brigava com todo mundo. Eu tinha a impressão que sempre alguém ia fazer alguma coisa comigo. Eu via vultos, eu ouvia a voz. Inclusive, essas pessoas que eu cheguei a tirar a vida delas, eu ouvia aquelas vozes que quando elas pediram para mim para não morrer, que tinha família, que tinha filho. Às vezes, o rapaz que chegou a ser queimado, ele aparecia assim, nitidamente na minha frente, com a pele dele toda caindo, falando para mim por que eu tinha feito aquilo. A minha família me criticava muito, a minha irmã não gostava de mim, os meus filhos não gostavam de mim, inclusive chegaram até a falar que eram órfãos, eles tinham vergonha de mim. Aí eu ganhei minha liberdade, mas por dentro eu estava arrebentada, a minha alma estava pedindo socorro. Aí meu fundo de poço foi quando eu me vi pensando em me matar. E ficava aqueles pensamentos muito fortes, até que chegou uma noite, um Natal, que os pensamentos veio muito fortes na minha cabeça, pedindo para dar esse presente para minha família, para todos, já que eu já estava perdida mesmo, não tinha mais jeito, eu já estava no inferno, eu era o próprio demônio, então que se eu morresse não ia fazer diferença, muito pelo contrário. E aí, sem querer, eu liguei a televisão, no programa da Record. E o bispo Clodomir, na época, estava até falando, fala que eu te escuto, a respeito do suicídio. Ele falou, você que está aí, que está pensando em se matar. Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Aí ele chegou bem perto da tela e falou, é com você mesmo. Aí é comigo. Deus falou muito forte comigo, né? Eu já fui mudando, eu já fui ficando diferente. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu senti que tinha esperança para mim. Eu ouvi o homem de Deus falando que se eu fosse obediente, independente do que eu tinha feito, que minha vida mudaria. E aí eu fui me batizar. Me batizei, comecei a frequentar as reuniões de libertação, as reuniões de quarta e de domingo. Eu comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não fazia. Eu fui aprendendo como ser mulher, como eu fui criando um caráter, porque até então eu não tinha caráter, né? Era uma pessoa sem caráter. Então eu fui criando caráter, eu fui querendo andar nos caminhos de Jesus,
porque eu queria muito o Espírito Santo, porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia prevalecer. E daí eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. Aí onde eu comecei a pedir perdão pelas pessoas, eu comecei a procurar as pessoas que eu tinha magoado, que eu tinha aprontado. Comecei a pedir perdão para elas, muitas não acreditou, muitas eu fui maltratada por muitas delas, mas eu não revidei. Até que um dia eu sempre tinha que assinar, que eu saí de condicional, de 3 em 3 meses eu ia no fórum assinar. E eu fiz um voto com Deus, na Fogueira Santa. Eu peguei tudo que eu tinha, vendi e pus no altar. E eu falei para Deus que eu queria o Espírito dele, que era tudo que eu mais queria na minha vida, era o Espírito dele. Aí eu fui num fórum. Quando eu cheguei no fórum, eu dei meus documentos. Nisso o advogado já tinha me ligado e falado, olha, você vai ser sentenciado a 13 anos, você vai voltar para cumprir, mas você vai ficar mais 7 anos no fechado. E aquilo foi me dando desespero, porque eu falei, Deus, eu não posso voltar para a cadeia sem o Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, o moço pegou meus documentos e ficou uns 40 minutos com meus documentos, eu ali sentada, e ele pegou, eu falei, moço, eu posso ir no banheiro? Ele, não, a senhora tem que ficar aí. Aí eu falei, meu Deus, estão chamando a polícia para mim. E ali eu comecei a orar. Só que daí o rapaz veio e falou, olha, senhora, a senhora está livre, não consta nada aqui. Eu falei, como? Moço, pelo amor de Deus, vê aí. Aí ele falou, não consta mais nada aqui, a sua condicional foi extinta, não consta nenhum processo contra a senhora. A senhora agora é uma cidadã comum. Ali eu tive a prova que Deus tinha me perdoado e que tinha apagado meu passado, que era para me começar uma nova vida. Aí ali eu comecei a me preparar para quarta-feira, isso foi numa segunda. Quando chegou na quarta-feira, eu pus a melhor roupa que eu tinha na época, que eu falei assim, hoje é o dia que eu vou lhe conhecer. Aí eu cheguei na igreja, eu cheguei bem cedo, meia hora antes, me sentei em frente ao altar, aí eu falei para Deus, Deus, eu fui um monstro. Se o Senhor me der o teu Espírito, eu vou fazer 1000 vezes mais do que eu fiz para o diabo. E eu quero ganhar almas. Aí naquela oração, e naquele dia, o bispo começou a reunião já com a busca. Aí eu comecei a buscar, eu comecei a pedir para ele descer em mim. E, nossa, aí eu comecei a sentir um gozo na alma, uma alegria, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, um amor. Eu mudei, eu comecei a ver as pessoas de uma outra maneira. Alguém fazia alguma coisa para mim, eu olhava para ela e falava, meu Deus, tem misericórdia, porque ela precisa te conhecer. Eu comecei a ser uma filha melhor, uma mãe melhor. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma filha, uma mãe, uma mulher. Hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho o caráter de Deus. E hoje eu vivo só para ganhar almas, para quem tinha medo, preocupação, né, que não queria nem passar na porta de um presídio. Hoje eu faço trabalho voluntário. O Espírito Santo para mim é tudo. É tudo, é Ele que me guia, é Ele que me dá força, é Ele que me dá disposição, é Ele que me conduz, é Ele que dá a direção da minha vida. Não troco o Espírito Santo por nada, nem por filho, nem por mãe. Deus está acima de tudo e qualquer coisa na minha vida. Que maravilha, né? Só o Espírito Santo faz isso, mais ninguém. Você vê que a dona Leda, ela matou pessoas com um tiro na cabeça, a sangue frio. Ela colocou um homem dentro dos pneus e tacou fogo. É o microwave, né, que eles chamam aí fora. Então, ela foi cruel, ela foi má, ela foi perversa, ela foi o próprio Satanás em pessoa. Mas
Deus mudou a vida dela. Olha só como é que ela é hoje. E ela disse bem, quando as pessoas me faziam mal agora, eu falo, ó Deus, tem misericórdia dela, porque ela foi perversa, ela foi, digamos assim, chefe do mal. Mas Deus teve compaixão dela, como Deus tem compaixão da sua vida, minha amiga, meu amigo. Você que está nos assistindo agora. Deus tem tanta compaixão, teve tanta compaixão da dona Leda, como tem compaixão de você, como tem compaixão de mim. Agora, ele não pode fazer nada pela sua vida se você não vier até ele. É ou não é? Você tem que ir até ele. Você está doente, você vai aonde? Vai no médico. Se você não for no médico, o médico existe, mas se você não vai a ele, ele não pode fazer nada por você. Você mora do lado de um médico. Você passa mal de noite, não sabe que o médico está do lado da sua porta, não conhece, então você acaba morrendo. Mas se você, sabendo que existe um médico do lado da sua porta, e você pede a ele ajuda, ele vai te ajudar. Não interessa se você tem condições ou não, mas ele vai te atender. Assim é Deus, ele atende a todos, todos os que o invocam. Todos os que o invocam, todos que clamam por ele. Então, não importa se você merece ou se você não merece. Isso não interessa. Ninguém merece nada de Deus. Mas essa senhora, Dona Leda Maria, ela merecia alguma coisa? Até o Espírito Santo ela recebeu. Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Agora, você tem que colocar a sua fé nele. Nós vamos assistir mais um testemunho de uma pessoa também que sofreu, que gemeu, mas que tem uma experiência para dividir com a gente. Vamos assistir. Meu nome é Sebastião Gonçalves. Eu cheguei na igreja com uma vida totalmente destruída. Eu via dentro da minha casa uma destruição entre meu pai e minha mãe. Quer dizer, meu pai chegava do bar, ele vinha do bar já bêbado, já vinha brigando, já vinha pegando facão para destruir a casa toda, derrubando tudo. E isso trouxe uma revolta dentro de mim. Teve uma época que ele teve uma briga tão imensa na minha casa que ele quase matou minha irmã. Que ele deu um corte com um facão bem na testa da minha irmã. Não tinha esperança. Para mim, a vida era tipo assim, era daquele jeito. A gente tinha que conviver daquela forma. Nós éramos católicos. Todos nós católicos, era roxo. Meu pai tinha lá os santos lá dele, lá, mas não era como não tivesse nada. Era uma miséria porque a gente morava no barraco, junto com os ratos. Isso quando chovia e caiu o barranco e caía a casa também. Quem foi para a igreja mesmo foi uma irmã minha. Mas toda vez ela convidava a gente, mas a gente falava, não, a igreja é ladrão. A gente via a Igreja Universal como aquela igreja que tirava o dinheiro do povo, vamos dizer assim. Então a gente falava, não, é a igreja do ladrão, é ladrão. Consegui enxergar a esperança porque eu vi a transformação na minha irmã. Ela começou a mudar, a vida dela começou a mudar. Então eu vi uma esperança ali. Foi aonde nós começamos a ir para a igreja. Do jeito que eu cheguei, todo mundo me tratou bem, as pessoas me trataram bem, os obreiros me tratou bem. Eu fui na reunião buscar Deus, numa quarta-feira. E nessa quarta-feira, eu estava lá sentado no banco e Deus falou no meu coração. Deus tocou no meu coração, me batizei nas águas e comecei a pegar firme, indo todos os dias na igreja. Minha mãe se libertou também, graças a Deus. Minhas irmãs, a metade da minha família está na igreja hoje. Ainda existia um vazio do meu coração, ainda que eu estivesse na igreja, que eu tivesse sido batizado nas águas, que eu estivesse participando na sexta-feira da libertação, mas existia algo dentro de mim, algo assim, um vazio. Foi aonde eu busquei, foi aonde eu comecei a buscar com fervor, com todo o meu coração. Foi aonde eu pedi, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. Porque eu sabia que com o Espírito Santo lá na frente, eu venceria qualquer problema, qualquer situação difícil, eu venceria. Foi o dia, no domingo de manhã. Foi domingo de manhã
que eu cheguei, eu ia para a igreja, já fui para a igreja já de manhãzinha cedo, já fui cantando uma canção da minha casa até na igreja a pé, fui a pé, andando a pé. Que para mim chegar até aí na igreja, eu andava uns 40 minutos a pé. Eu comecei a buscar, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito. Nessa busca, orando, buscando a Deus, eu senti um fogo arder dentro de mim, a alegria do Espírito Santo. Eu recebi a força de Deus, eu recebi o Espírito Santo nesse dia. Foi um dia especial. Foi um dia que jamais é um dia que eu vou esquecer. Naquele dia nasceu. No dia mesmo que eu recebi o Espírito Santo, foi o dia que eu mais me dediquei a buscar as almas lá fora. Eu fiz um voto com Deus. Se eu recebi o Espírito Santo, se Deus concedeu o Espírito Santo, não foi à toa. Quem tem o Espírito Santo tem esse desejo de salvar. Porque o Espírito Santo é que nos faz ter condições de levar a palavra do próprio Deus para as pessoas sofridas. Nessa época, eu trabalhava. Trabalhava em fazer portão, fazer grades, fazer cobertura. E subindo num andaime, eu despenquei lá de cima. Eu caí no chão. Foi aonde, quando eu acordei sem o movimento das minhas pernas. Dali o médico falou para mim, olha, você teve uma lesão na medula. Eu fiquei assim pensando, mas para mim não era nada. Porque eu tinha o Espírito Santo, eu tinha a força de Deus dentro de mim. Mas eu perdi o movimento. Hoje eu estou na cadeira de roda. Mas eu não perdi a esperança de fazer a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. Eu continuo nessa fé. Lembro o primeiro dia que saí na cadeira de roda. Achei estranho, mas eu cheguei lá, mas eu cheguei olhando assim, não a minha incapacidade, mas a minha capacidade de levar uma palavra para uma pessoa que talvez estava pior do que eu. A minha vida é normal. Eu faço tudo em casa. Lá em casa eu vou no banheiro, eu tomo banho, eu arrumo a cama, possivelmente, eu lavo louça, eu ajudo minha esposa. Trabalho também. Eu sou vendedor, eu trabalho. Eu ando pela fé, eu ando pelo Espírito. Eu ando assim, eu não tenho alimentação de uma cadeira. Muitas das vezes a pessoa fala assim, mas você não tem fé de andar? O maior milagre que eu recebi foi o Espírito Santo. Não é o que eu sou, ou como eu estou. É o que eu posso fazer com o Espírito dele. Então é isso, eu invado os presídios, eu vou lá evangelizar, eu vou fazer o que Deus pediu para a gente fazer, que é levar a palavra dele. Eu levo a palavra do Senhor Jesus. Eu não vou deixar me limitar porque eu estou numa cadeira. Eu tenho a minha família abençoada, tenho minha esposa, tenho meu filho. Eu tenho uma vida normal, uma vida ativa. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é a minha alegria, o Espírito Santo é a minha salvação. O Espírito Santo é a força que há dentro de mim para me prosseguir e levar o Evangelho a toda criatura.
Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos agora fazer a oração, nós vamos unir a nossa fé, vamos dar as mãos pela fé, né? Pela fé, na imaginação, nós vamos dar as mãos, vamos ligar aqui na terra para que seja ligado lá no céu. Mas eu queria que, não poderia começar a oração sem falar a respeito desse rapaz. Você verifica que ele ficou inutilizado nas pernas, mas a sua vida se transformou. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, não tem nada nesse mundo que possa impedi-la, barrá-la a alcançar os seus objetivos. Ele conseguiu, ele tem conseguido. Hoje ele ajuda outras pessoas, ele ajuda criaturas que estão necessitadas, porque ele tem o Espírito do Criador. Graças a Deus. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mesmo não merecendo nada, nós temos a fé, a convicção de que o Senhor ouve e atende às nossas orações, às nossas súplicas. Eu tenho certeza que o Senhor está nos vendo, assistindo, ouvindo o nosso clamor. Por que, meu Pai? Porque o Senhor é a única fonte. O Senhor é a única pessoa que pode vir ao encontro das nossas necessidades verdadeiras. Eu sei, meu Senhor, que não merecemos nada, mas por causa da fé nós somos justificados diante de Ti. Por causa da fé nós tornamos-nos merecedores. E é por isso que nós ousamos chegar diante de Ti neste momento, para Te pedir, suplicar, que o Teu poder venha ao encontro dos que estão Te invocando, ao encontro daqueles que estão colocando suas vidas diante de Ti. Ó poderoso de Israel, manifesta a Tua glória. Nós estamos aqui buscando a Tua face, a Tua presença. Meu Pai, eu Te peço pelos méritos de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário para tentar ajudá-lo. Mas nós, como Jesus ensina, pedimos também ajuda, a oferta. Jesus disse: pedi e ser-vos-á dado. Então nós pedimos. Eu peço a Deus, ó Deus, dá-nos condições econômicas para a gente continuar ajudando as pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, que estão aí por aí perdidas. E se você é uma dessas pessoas que se sente tocada pelo Espírito Santo para nos ajudar economicamente, ajudar essa programação, ajudar a produção, ajudar
todo o trabalho de evangelização que nós fazemos nos presídios, nas construções de igrejas, enfim, todo o trabalho da Igreja Universal. Se você é uma pessoa que está sendo tocada e sente vontade de fazer uma doação, fique à vontade. Nós temos aí os endereços dos bancos que recebem as ofertas em nome da Igreja Universal. Você pode tomar nota direitinho e fazer a sua doação aí mesmo onde você mora, perto de onde você está. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até amanhã, neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, domingo nós vamos ter uma reunião toda especial em todos os lugares onde o Espírito Santo vai ser derramado. Deus abençoe e até amanhã. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.